Meu nome é André Batu e hoje eu estou aqui invadindo o podcast da RSB Imóveis aqui da Bela Torres, nessa linda praia do sul de Santa Catarina, divisa com o Rio Grande do Sul. E hoje eu estou aqui fazendo o papel de mediador, de apresentador, para falar hoje com uma pessoa muito especial, que eu tenho um carinho enorme e que a vida me proporcionou conhecê-la pessoalmente e profissionalmente. Então eu conheço um pouco da trajetória desse grande profissional, que é o Robson, o grande fundador e idealizador da RSB Imóveis. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais essa pessoa, esse profissional, que há muitos anos está no mercado imobiliário aqui da Bela Torres e que conquistou um lugar de destaque nesse lugar maravilhoso, abençoado por Deus, com uma beleza magnífica e que ainda está em processo de evolução, de crescimento, de expansão dessa praia maravilhosa que é a Bela Torres. Robson, meu querido, que prazer enorme estar aqui com você, conversando sobre algo que é tão importante, né? Que é justamente a tua pessoa, você se apresentar, as pessoas te conhecerem, saberem quem tu és, né? E eu acho que a gente pode já começar, né, perguntando assim, como que tudo começou, né? Da onde que o Robson da onde ele nasceu, né? Certo. Acho que podemos começar por aí, né? Primeiramente, quero agradecer, né, por poder estar passando por esse momento aqui que para mim, com certeza é bem importante e podendo estar aqui à frente de uma pessoa tão especial como tu é para mim e tu sabe disso, né, André? Então, um motivo de grande alegria para mim poder estar aqui vivendo esse momento, né? Compartilhando aí a história também e, quem sabe, ajudando outras pessoas que vão se identificar com a minha história. Legal. André, a minha família, a minha mãe, torrense, meu pai aqui do interior de Sombrio, né, se criou aqui na região. Então, tenho raízes aqui no local. Sou natural de Campo Bom, né, no Rio Grande do Sul também. Mas em 88, foi o ano que eu nasci lá. Uhum. Meu pai foi embora para lá em 85, na época o setor calçadista, muito aquecido, tudo, né? Ele sempre trabalhou com obras, mas aí os familiares dele já tinham ido para lá, tudo. E aí eles convidaram ele, falaram, né? Quem sabe tu vem trabalhar aqui, né? Dá um tempo aí na obra, o serviço sempre foi muito cansativo, tudo. Uhum. E aí o pai, apesar de que vivia, a alma dele é a obra, mas ele decidiu tentar, né? Foi uma fase também que tinha pouco trabalho aqui na região ainda. E aí o pai resolveu então ir para Campo Bom, lá para Novo Hamburgo em 85, e foi nessa época que eles ficaram por lá, foi a época que eu nasci, né? Então, sou campobonense. Gaúcho. Gaúcho. E aí, depois disso, então, eu vivi lá até os meus 4 anos de idade. Com 4 anos de idade, o pai retornou para Passo de Torres. Né? Me lembro, tenho essa recordação, isso eu falo para ele, ele acha engraçado, porque exatamente como eu falei, de fato... Ele disse assim, não tem como tu não lembrar, porque do jeito que tu descreve, realmente é como a gente chegou. Me lembro quando a gente chegou, o pai e a mãe tinham, né, algumas coisas ali, um caminhãozinho bem pequeno, caminhãozinho daqueles antigos, aquelas F1000, acho que era, com uma carroceria pequena. A gente veio com uma mudança, então, para Passo de Torres. Me lembro o dia que a gente chegou ali na frente da balsa, esperando a balsa vir para a gente atravessar para a cidade de Passo de Torres, né? A gente morou num bairro Passarga, na época era a casa Lembro muito bem dessa dele. balsa aí. Peguei uma fase dessa balsa aí. Então, assim, eu vim para Passo de Torres quando o Passo de Torres estava iniciando suas atividades ainda como município, né? Então, pude aí acompanhar o crescimento, minha vida, que eu me lembro, o desenvolvimento. Então, lembro que a minha vida começou daí em diante, que eu começo a ter lembranças. Lembra mais ou menos quantos moradores tinha nessa época? Olha, André, Passo de Torres naquela época, eu acredito que devia ter uns 2.000, 3.000 moradores no máximo, quando a gente chegou. Não sei se tinha isso, tá? Ainda bem assim, bem pequeno mesmo a cidade. Era quase que um bairro de Torres, né? Quase que um bairro. Claro que do lado de cá, mas logisticamente falando. Exato. Então, assim, onde tinha ali os moles hoje, eu lembro que
não existia nem calçamento, era só uma terra que o pessoal botou em cima daquelas pedras, então era quando a gente conseguia atravessar para o outro lado do bairro ali. Que basicamente era o quê? Os pescadores que moravam ali? Pescador, muitos ali, pescadores. muito pescador, aquela região ali, principalmente nesse bairro que a gente foi morar, que era no bairro Passárgada, boa parte ali era na sua grande maioria, pescador. Entendi. E aí, como que foi a sua inserção no mercado de trabalho? Quando que você começou a trabalhar, em que fase, em que época, em que ano, quantos anos você tinha, quando você começou profissionalmente? Certo. Então, André, eu comecei bem cedo, quando meu pai veio para Passo de Torres aqui. Na época ele foi mestre de obras de 2 prédios em Torres, na época da construtora Martins, uma construtora bem antiga. Então ele foi mestre de obras ali, na época ele trabalhou junto ali, construíram 2 prédios, né, onde ele dirigiu toda a construção. Depois disso, como os irmãos dele, familiares, eram aqui de Bela Torres, né, já moravam aqui muitos anos, desde que Bela Torres foi fundada, inclusive, aí o irmão dele fez um convite, então, para ele vir trabalhar com ele aqui na Bela Torres, né? E aí o pai aceitou esse convite, porque era provavelmente melhor do que onde ele estava trabalhando, e ele começou a trabalhar, então, aqui em Bela Torres, novamente na parte da construção. Na área da construção. E aí, nessa época, eu ainda era novo, devia ter o quê? Chegamos, como eu te falei, com 4 anos, eu devia ter 5, 6 anos. Eu me lembro dele indo e vindo todo dia. Ele tinha uma moto, então ele vinha todo dia para Bela Torres. E aí, logo depois, a gente veio, como o trabalho era aqui, ele veio morar em Bela Torres. Ali eu já tinha 9 para 10 anos, mais ou menos, nessa época que ele veio para cá. E aí, nessa época, ele já começou a me levar para o trabalho junto com ele, né? Certo. Então, eu iniciei muito cedo, né? De 9 para 10 anos, eu já estava aprendendo a fazer as medidas ali de cimento para fazer a massa, ajudava ele, lógico, né? Nas minhas possibilidades. Dentro das suas condições, pela idade, pela estrutura física, né? Exatamente. Então, ele sempre falava, faz conforme tu consegue, se tu consegue levar meio baldinho de massa, leva meio baldinho de massa. E assim eu fazia, né? Então, comecei bem cedo. Importante era estar junto, né? Importante era estar junto. E esse tempo eu acho que foi um tempo bem importante para mim, André, porque, querendo ou não, o meu pai, ele acabava conversando muito comigo no sentido de, não sei se era essa a intenção, mas acredito que sim, me preparar para o mundo da forma dele, né? Meu pai, uma pessoa sem instrução de estudos, né? Então ele estudou só até a 3ª série, ele teve que parar muito cedo para ajudar a família, porque o meu avô, o pai dele, faleceu muito cedo também. Então, meu pai era o irmão mais velho, ele teve que trabalhar para ajudar a sustentar os irmãos dele, que eram mais novos. Então, não pôde estudar, não teve a mesma oportunidade que a gente teve, mas ele sempre cresceu dentro dos padrões do que é correto, né? E isso que foi a melhor coisa, né, que ele me ensinou, isso tudo ele passou para mim. Então, quando a gente estava trabalhando, ele sempre tentava me instruir de alguma forma, né? Dizendo, isso é certo, isso é errado, isso a gente faz, isso a gente não faz. Entendi. Então, apesar de trabalhar, ele ainda me educava, junto com isso ele também me educava no trabalho, né? Perfeito. E nessa época, com certeza, a gente, né? Porque eu também passei por um processo muito parecido com esse. Antes a gente estar na rua, né? Fazendo alguma arruaça, fazendo alguma besteira. Verdade. Você estava ali aprendendo a ter uma rotina, a ter uma disciplina, a ter um respeito, né? Uma hierarquia, né? Então uma pessoa responsável te conduzia por isso, né? E eu acho que isso constrói a nossa personalidade, constrói o nosso caráter, né? Como profissional e como pessoa. E quando que foi efetivamente a tua entrada no mercado imobiliário? Bom, no mercado imobiliário, André, eu entrei no ano de 2000 e eu até anotei aqui, porque normalmente eu esqueço, né? As datas. Exatamente. Foi em 2010 eu iniciei as atividades dentro do mercado imobiliário. Entendi. Trabalhando como estagiário, fazendo estágio, porque nesse meio tempo eu trabalhava na Multipeça em Torres, né? Ah, perfeito, com o Paulinho. Com o Paulo Maia. Então, ali eu comecei a entender. Eu já tinha, na época que eu trabalhei em Criciúma,
Em 2008, eu já tinha vontade de fazer isso, mas não tinha condição, não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar. Que tinha que fazer crescer, tinha que ter crescido, Exato. né? E na época, para mim, né, a gente não tinha condição, minha família, né, eu não tinha condição de conseguir fazer esse curso. Então, o dinheiro que eu ganhava era para pagar minhas contas, minhas coisas, né? Ajudar em casa. E ajudar em casa, e era isso aí. Né? Então, não tinha condição de fazer o curso, mas admirava já muito essa profissão. Já conhecia pessoas que trabalhavam no ramo, e aquilo sempre me chamou muita atenção. Né? Ficava dentro também, como eu me criei na construção, eu acredito que me puxou bastante para esse lado. E sempre tive esse desejo. Né? Veio a despertar forte em mim esse desejo quando eu tinha 16 anos de idade. Que foi quando eu vi um corretor, eu estava trabalhando numa casa e eu vi um corretor vir mostrar um imóvel aqui em Bela Torres. Esse corretor era de Torres mesmo. E eu vi ele vir mostrar essa casa e eu gostei demais, o jeito que ele atendeu as pessoas, vendo o sorriso, a expressão de felicidade daquela família. Não lembro o nome dele. Eu não me lembro porque na verdade eu não conhecia ele, né? A gente estava trabalhando na casa fazendo uma reforma. E você viu ele atender. Com o pai e eu vi ele atender. Então, mas aquilo me despertou porque eu vi como aquela família ficou feliz, como, né, as crianças principalmente me chamaram muita atenção, dizendo, pai, então aqui vai ser meu quarto. Aquela história toda, vendo aquilo, então aquilo me chamou muita atenção. Então, dali em diante, eu já comecei, eu quero isso para minha vida. Vou ficar na construção, de uma forma ou de outra, eu vou ficar nesse ramo. E foi indo, né? Claro que conforme a gente vai crescendo, os compromissos da gente vão aumentando e a gente precisa de alguma forma suprir eles, né? Então, não tinha como escolher, eu digo, vamos na onde eu vou conseguir trabalho, onde eu vou conseguir ganhar dinheiro, né? E aí fui pro lado, em 2008 eu fui para Criciúma trabalhar numa empresa, uma loja de tintas. Lá eu aprendi muito, me desenvolvi muito, fiz muito curso lá, me ajudaram bastante. Indústria? Né? Era uma loja. Uma loja. Uma loja de tintas, tintas automotiva. Era Perfeito. automotiva, E aí lá foi o meu start, eu acredito assim. Lá foi onde eu conheci o mundo corporativo ali um pouco mais de perto, como funcionavam as coisas, né? Porque até então a estrutura que você trabalhava era uma estrutura familiar, ou seja... Exato. Né? Não tinha como, né? Não tinha uma estrutura profissional, né, por trás para poder te dar esse embasamento. Exato. O comércio ele tem muito isso, né? Geralmente ele requer dos empresários, né, um pouquinho mais de estrutura. Exato. E aí, dependendo do tamanho do comércio, tu consegue ver a organização de uma maneira mais clara, né? Como que funciona. E era uma empresa muito bem organizada, né? Eles tinham lojas em Porto Alegre, Florianópolis, Caxias do Sul, onde era a sede. Então, era uma empresa muito bem estruturada, assim. Sim. E acabou te ajudando a te estruturar também. Foi ali, eu acho que deu um start para mim, assim, para eu conseguir entender como funciona um negócio, uma empresa, né? Sim. Conseguir acompanhar de perto. Então, a RSB nasceu em que ano mesmo? 2012. 2012. 14 de junho de 2012. 14 de junho de 2012. E o que te levou a abrir a empresa? O que te levou a colocar a RSB? E por que a RSB? Claro, é óbvio, né? Mas tem que perguntar. Por que a RSB? Tá, vamos lá. Eu estava já fazendo estágio, trabalhando na Multipeça em Torres. E estava fazendo estágio em uma imobiliária local, né? Comecei a trabalhar com aluguel na época, paguei todos os pecados, acredito, trabalhando com aluguel, né? Mas foi uma escola para mim. Então, ali eu vi grandes possibilidades de me desenvolver profissionalmente, que era aquilo que eu queria, né? E eu vi um mercado em ascensão, né? Que o mercado de Torres sempre muito evoluído. Pujante, né? Pujante. Então, isso eu acredito que me ajudou bastante. E eu decidi, então, seguir carreira solo, né? Já que eu vi que, poxa, é isso que eu quero, já tinha pegado mais ou menos aquilo o caminho que eu queria, né? Como uma forma de respeito à pessoa que me ajudou, que me ensinou ali na época, eu pensei, eu vou ir para Santa Catarina, não vou ficar aqui no mesmo mercado, né? Não vou ficar aqui batendo de frente, concorrendo. Vou para outra cidade, vou para outro estado, que aos meus olhos eu vi aquilo ser justo, e vou tocar meus negócios de lá. Foi aonde eu vim para Bela Torres.
né? Vim para Bela Torres, e aí na época foi um desafio, na verdade, André, porque eu vim com uma mão na frente e outra atrás, não tinha dinheiro sobrando, né? Pagava aluguel, pagava prestação de imóveis ainda, enfim, tinha assim muita coisa ainda que estava em construção na minha vida e eu não tinha condição, não tinha condição nenhuma, né? Para te ter uma ideia que quando eu abri a RSB Imóveis eu tinha R$600, era tudo que eu tinha. Então eu dei um all-in, né? Fui pro tudo ou nada, ou vai ou racha. Sim. Né? Então assim, sempre me baseei muito, né? Tenho fé, sempre me baseei muito, até um livro que eu tenho aqui, que eu estudo bastante, que eu amo estudar, que é a Bíblia, que me ensina muita coisa, né? Tem gente que pensa, a Bíblia é só coisa de igreja. Cara, a Bíblia é um livro que todo mundo tem acesso, mas que ninguém se liga, que todo mundo tira tudo daqui, se quiser. Né? Eu sempre trabalhei muito na fé e fui em cima de uma palavra. Lancei a minha fé sobre isso e fui para cima, cara. Na época, me lembro como se fosse hoje. Eu disse assim, Deus, está na tua mão. Se for da tua vontade, força e garra eu tenho. Agora é contigo. Cara, e o negócio só foi prosperando. Com R$600, né? Foi o meu tudo. Meu pai, na época, entrou de sócio. Na época, eu abri uma construtora junto com meu pai. Na época, foi a proposta que eu fiz para ele. Porque também foi uma forma de ajudar ele a sair e trabalhar de pedreiro, enfim, que ele era, e se transformar num construtor, ele poder fazer as obras dele. Na época, André, isso em questão de 2 anos, tá? Em questão de 2 anos, 2012, então 13, 14. 13, 14. E ali, em 2 anos, eu cheguei a ter 45 funcionários. Então, assim, de um cara que era funcionário, virou o jogo, eu tive ali sob meu comando 45 pessoas comandando, 8 obras em andamento, 8 obras de grande porte, eu já no ramo imobiliário ali, mas juntamente também como sócio na construtora tinha a minha parte, né, que era a parte comercial, mas eu também cuidava do pessoal da obra. Né? E aí, para te ter uma ideia, com R$600 quando eu vim, eu não tinha dinheiro para comprar uma mesa bacana para o escritório, o computador era um notebook que eu tinha, então foi isso que eu usei. Era um pet shop, a sala que eu abri, então não tinha grana para fazer nem a parte da estrutura por dentro. O pessoal que chegava lá não sabia se estava numa imobiliária ou se estava num pet shop. Ainda tinha resquícios da pet shop. Não tinha, na época eu não tinha como, não era adesivado, era jateado. E uma pintura mesmo, então não consegui resolver aquele problema de imediato, né? Mas assim que eu fiz a primeira venda, foi a primeira coisa que eu fui resolver, né? Para tentar dar um mínimo de conforto para os meus clientes. Mas o pessoal não dava bola para isso, porque o pessoal gostava muito do meu atendimento, o jeito que eu agia. Eu sou até hoje, sou muito original. Então, o pessoal, né, entrava e olhava, interessava o produto, era o que eles queriam, eu tinha na mão. Era o que importava, né? Muito transparente sempre, né? Com muita clareza para os clientes. Então, através daquilo ali, fui crescendo. Não tive ajuda de ninguém, que fique bem claro. Né? Não tive ajuda de pai, de mãe, de amigo, de investidor. Não, foi na raça, foi na cara e na coragem. Comecei num lugar bem simples, bem humilde mesmo. Tinha apenas 2 cadeiras na época e a minha. Uma mesa velha lá que eu consegui emprestada, que eu consegui imprimir um mapa da Bela Torres, coloquei lá. Né? Inclusive, nesse tempo, para poder vender os terrenos. Inclusive, nesse tempo, um cara aqui da região que me conhecia... Por isso que dizem que às vezes é muito difícil tu crescer, te desenvolver no lugar onde todo mundo te conhece, né? Um cara que me conhecia chegou e entrou... Não, cara, isso não vai dar certo. Não, desiste. Não fica fazendo coisa. Isso aí que não é pra ti, tu não tem perfil pra isso. Agradeço demais esse cara, que Deus abençoe a vida dele. Foi um dos grandes incentivadores para eu, né, lutar cada vez mais e provar do contrário. E, cara, e dali a gente a RSB Imóveis só veio prosperando cada vez mais. Chegou num ponto, André, que de tanto eu acho que eu trabalhava de domingo a domingo, chegou um momento que eu precisei me desligar da construtora, né? Porque daí era muita coisa, eu não conseguia mais. Chegou num ponto que eu já tinha meu time de vendas pronto. Tu começou sozinho, e quando tu te desligou da construtora, quantos corretores tu tinha? Nós estávamos em 3, quando eu me desliguei da construtora. Não, perdão. 3 aqui em Bela Torres e 4 em Balneário Gaivota. Eu ia dizer, que a gente tinha a loja de Balneário Gaivota. Isso, que em 2014 a gente abriu a unidade de Balneário Gaivota. Tá?
Então, nessa época aí... Eram 7. Eram 7. E 2 lojas. E 2 lojas. Cara, era uma loucurada mesmo. E eu sempre muito querendo estudar, muito conhecimento. E aí, tu sabe que quando tu começa um negócio do zero, tu é tudo, né? Tu é o cara do marketing, tu é o cara da venda, tu é o cara da administração, tu é tudo. Até faxineiro tu é, então, né? Não menos importante, obviamente. Mas que eu digo assim, a gente tem que fazer tudo e um pouco mais. Eu não tinha final de semana, eu lembro que enquanto todos estavam aí se divertindo e tal, né? O pessoal falava, cara, vai te divertir, vai... Diz assim, calma, vai chegar a minha hora de se divertir, não é agora. Né? Então, a gente sabe que para conseguir alcançar alguma coisa, a gente precisa trabalhar muito. Claro. Né? Então, e desse tempo em diante aí... Aí foi onde tive o prazer de te conhecer, porque aí é que tá. Eu cheguei nesse ponto todo somente estudando, fazendo cursos que eu comprava, mas chegou um momento que deu aquela parada no sentido para mim. Eu consegui muito conhecimento, mas chegou num ponto que eu limitou, sabe? Parece assim, poxa, agora parece que precisava de alguém para me instruir mais, abrir mais portas, fazer eu conhecer mais coisas. Aí foi aonde, esclarecer algumas coisas também, né? Esclarecer algumas coisas. Claro, algumas coisas. E foi aí onde, né, Deus colocou aí, cruzou nossos caminhos. Nunca esqueço o dia que tu chegou na imobiliária. Eu pensei, quem é esse cara, meu, que veio lá de Capão da Canoa e me achou aqui e quer me vender um curso? Fiquei assim, né? Por que eu, né? Exatamente, Por que eu, né? Por que ele veio bater na minha porta? Não sei se tu te lembra, mas... Sim, rapaz, me lembro como se fosse hoje. Exatamente. Então... O que é hoje ali, onde era a imobiliária? Hoje é um restaurante. Restaurante, né? Hoje é um restaurante. Eu lembro. Lembro da loja, lembro da disposição das mesas. Te lembra ainda? Dos corretores. E assim, dentro do mercado imobiliário, quais foram os teus maiores desafios, né? Então, por exemplo, a gente teve aqui, você fala da loja de Balneário Gaivota, que você teve por um tempo, depois você teve que tomar uma decisão, né? Porque a loja da Gaivota realmente... Uma das mais difíceis, para te falar a verdade, que foi para mim. Fechar a loja da Gaivota. Foi muito difícil. Muito difícil, André, porque eu acho que ela mexe muito no... Todo ser humano, né? Sim. O maior defeito do ser humano é o orgulho. Isso em todos os sentidos da nossa vida. Eu acho que todo ser humano que ele para refletir, ele vai entender que todos os problemas da vida dele se resumem ao orgulho. O orgulho é um dos principais fatores que destroem famílias, empresas, amizades, tudo. Então, não foi diferente em um negócio para mim. Só que, para mim, naquele momento, o orgulho, ao invés de... me segurou tanto que começou a me causar um problema sério, no sentido de que eu cheguei a ficar com a imobiliária lá fechada, com as portas fechadas, sem ninguém, durante, acho que quase um mês, e não queria dar o braço a torcer. Não vou fechar. Né? Mas isso me levou a entender que... eu cheguei num momento assim que eu entendi assim, quebra o orgulho, senão o orgulho vai te quebrar. Então eu entendi, né? Tu sabe que uma imobiliária, tu dá mentoria para várias empresas, tu sabe que um custo de imobiliária é altíssimo. Sim. Né? Apesar de que as pessoas que olham de fora, é um custo baixo. Não, o custo de uma imobiliária é altíssimo. As pessoas olham e acham que se ganha muito dinheiro, né? Exato. Mas não tem o olhar do quanto custa isso, Exatamente. né? Você ter uma porta aberta, né? Exato. Uma estrutura de imobiliária. Então, chegou num ponto que aí a minha esposa, eu fui tão relutante que a minha esposa falava para mim, que a Monique falava para mim, ela dizia, vamos encerrar, não adianta, tu tá tentando em alguma coisa que tu viu que nesse momento fechou, não adianta, tu é um só. E, né, aqui, Bela Torres, hoje Passo de Torres, é o meu carro-chefe, sempre foi. Claro. Né, que eu tenho um nome, eu tenho reputação, então ela se enfoca aonde... tu tem, né, já que tu sabe, tu domina o mercado. Não que Balneário Gaivota a gente não tinha um chão, nós tínhamos um chão muito bom lá. Porém, é um mercado, é tão próximo às cidades, mas são públicos totalmente diferentes. Completamente. Né? Então, assim, como eu não conseguia estar em tempo integral lá e eu precisaria estar em tempo integral, chegou nesse ponto.
né, da gente encerrar as atividades. E foi onde eu resolvi encerrar as atividades. Sim. Então faz 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, que eu resolvi então encerrar as atividades em Balneário Gaivota. Não que um dia eu não vá voltar para lá novamente, talvez, né? Não está nos meus planos nesse momento, mas não descarto também de futuramente ter uma unidade ou quem sabe uma franquia lá em Balneário Gaivota para estar representando a RSB Imóveis, né? Sim. E a gente entender também, acho que é importante quando a gente vai abrir uma unidade, abrir uma imobiliária, enfim, né, para qualquer negócio. É você entender como que funciona o mercado local. Exatamente. Que, na verdade, o mercado local lá já tinha uma forma de se comportar, né? Onde os corretores, eles não têm uma valorização, eles não se valorizam tanto assim. Então, tem muitos, não todos, mas muitos profissionais acabam se vendendo por pouca comissão. Verdade. Né? O que não é justo, o que não é correto, mas é assim que funciona o mercado. Então, se o mercado funciona assim, não tem como tu brigar com o mercado, né? Não tem como tu chegar lá e dizer, não, vamos cobrar a comissão correta. Não, o mercado trabalha assim, ele está acostumado. Né? O cara trabalha pela cesta básica do mês, né? Então, não tem como tu te sustentar no mercado desse. Então, acho que é importante a gente entender isso, porque aí você faz uma escolha estratégica, né? Aí você faz uma escolha e entender que o processo, tudo tem um início, meio e fim, né? Então, tu tinha chego no teu fim daquele processo, né? E não é que deu errado, né? Por muito tempo deu certo. Sim, verdade. Mas chega um ponto que não te dá mais retorno, não te dá mais lucro, não te dá resultado. Exato. Não sei o que faz. Fecha a porta. Né? O que é extremamente racional. Né? Você não está aqui em Bela Torres para bonito, você está aqui para também fazer dinheiro. Né? Você precisa ter resultado. No momento em que isso para de te dar resultado, é racional você tomar uma decisão de romper com isso, de acabar com isso. Né? E aí, após essa transformação, essa decisão, aí você focou 100% aqui em Bela Torres. Exatamente. Né? E aí o que aconteceu de lá para cá? André, que ano foi esse ano da Gaivota? Você lembra? O ano que a gente finalizou em Balneário Gaivota, eu acho que foi 22. 22. Eu acho que foi, se eu não me engano. Acho que foi ali. 2022. 2022. A Monique está sinalizando que sim. Sinalizando lá, me dando o ok. Foi 22 que a gente foi no inverno ainda. Que a gente resolveu encerrar as operações lá. Certo. E de lá para cá, como que ficou aqui? Aí de lá para cá, André, como a gente já liderava o mercado aqui, então foi melhor, sem dúvida alguma, né? Sem dúvida, se estava 100%, foi para 200%. Então a gente conseguindo fazer a gestão, né? Time, eu acho que facilita muito mais tu estar acompanhando. Time grande é problema, né? Tu ter um time menor, um time enxuto, mas um time totalmente treinado, ele faz toda a diferença na vida de uma empresa, né? E aí tu consegue acompanhar melhor, tu consegue dar uma atenção melhor, né? Tu consegue ver de uma outra forma, porque tu tá mais presente também, querendo ou não, eu tinha que estar um pouco disperso, estava um pouco lá, um pouco aqui, então aquilo acabava até tirando o foco. Deixava de dar atenção aqui para os corretores, dar atenção, né? E aí, claro, os esforços se voltam todo para um lugar só, sem dúvida alguma, né? Isso vai muito mais além, consegue nos fazer enxergar muito mais além disso. Né? A gente consegue cuidar melhor das pessoas também, que isso é o nosso ativo principal, são pessoas, são seres humanos. Então a gente consegue dar aquela atenção, né? Legal. E hoje o time é? Hoje somos em 5. Certo. Somos em 5. Quem são 5? Hoje aqui sou eu, né? Tem o Johnny, o Robson Genari. Tem outro Robson. Tem outro Robson. Tem o Fernando e o Lucas. Né? E a Monique, que dá todo o nosso suporte, que faz o primeiro atendimento e faz a parte da administração da imobiliária. Maravilha. E dentro da tua história do mercado imobiliário... Na verdade, organiza toda a nossa vida, né? Profissional e pessoal, né? E dentro do mercado imobiliário,
Qual foi o momento ou a venda mais impactante, mais significativa, mais talvez relevante para você que tenha acontecido? Para mim, uma que marcou muito a minha história, a minha trajetória, inclusive, porque foi um feito que eu consegui fazer e foi positivo para todos os lados, Sim. que foi a venda de um imóvel onde a pessoa tinha fechado o negócio comigo, comprou o imóvel e no meio do caminho era um imóvel que era um sonho realmente dessa pessoa, era na frente, né, que é o Júlio, que é um grande amigo meu. Então, ele tinha um imóvel na frente, esse imóvel estava já construído na frente da casa do sogro dele, né, onde ele conheceu Bela Torres, onde ele veio para cá e conheceu a nossa região. Então ele falou que da sacada da varanda da casa do sogro dele, ele estava lendo o livro, né, ali, e ele sempre olhava para aquela casa e falava: um dia essa casa vai ser minha. Isso ele me contando. E aí, um belo dia, né, deu certo que o proprietário da casa me comunicou, disse: Robson, estou com ideia de vender a casa aqui. E ele abriu a possibilidade. Abriu a possibilidade. E aí, na época, eu já estava em contato com ele, né, através do caseiro deles. Na época, eu cheguei ao contato, o network. Isso é muito importante, que isso é uma coisa que tu trabalha muito com as pessoas. Isso é de uma importância fundamental, né? E aí, eu cheguei à família deles através do caseiro ali. A gente ficou amigo, né? Antes disso, óbvio que ele não tinha o interesse de comprar a casa, mas a gente ficou se conhecendo. E daí surgiu, na época, né? Ele me contou a história, que ele tinha vontade de ter essa casa. E assim que o proprietário da casa me comunicou, eu comuniquei ele. Disse: a casa, a princípio, eles vão colocar à venda. E agora acho que é a hora para a gente ir com uma proposta. Na época, ele não me deixou proposta, né? Ele disse assim: não, vou pensar. Aí ele voltou para a cidade dele. E aí, pouco tempo depois, ele me liga, né? Eu me lembro nesse dia, eu estava até no meu dia de folga, eu estava na beira da praia, eu lembro que ele me ligou, eu atendi ele e ele disse: olha, eu vou fazer uma proposta na casa. Uma proposta. Eu levei a proposta até o vendedor e o vendedor aceitou a proposta, né? Ali, ele disse assim: não, se for nesses moldes aí, eu aceito, eu fecho o negócio, tudo ok. Aí o proprietário da casa não mora aqui, né? Ele mora em Caxias. A casa é em Bela Torres, mas é um empresário de Caxias. Na época ele foi embora e ele recebeu uma outra proposta na casa lá, que era melhor do que a proposta que ele tinha feito aqui. Porém, eu já tinha feito contrato, já tinha feito tudo, né? E a gente ia seguir com o negócio. Estava apalavrado. Já estava apalavrado, né? Então, o contrato tem força jurídica, tudo, né? E eu estava tranquilo em relação a isso, mas ele não estava assinado. Não, ainda não. Aí é que tá, o contrato estava ainda só, a gente estava definindo os detalhes ali, na verdade. Era isso aí. Então, nesse meio tempo, ele subiu e recebeu uma proposta e não sei por que cargas d'água, né? Ele me ligou e disse: olha, eu recebi uma proposta melhor e eu vou vender para esse cara. Eu disse assim: como assim? E o negócio que a gente fechou. Ele mas tu vê, são tantos mil a mais, para mim, me ajuda bastante. Eu digo: cara, não, calma aí, nós já acertamos, o contrato já está pronto, já estava definido, ele já tinha lido, naquela semana, era a semana que eu ia levar para ele assinar. E aí, André, cara, eu perdi sono, fiquei sem dormir, me deu gastrite. Tudo que foi it. Tudo que foi it, vai ter labirintite, por aí foi. Cara, e aí a gente ficou, eu fiquei naquela apreensão assim, eu digo: cara, eu preciso, eu nem cheguei, nem cogitei em ligar para o Júlio e avisar: Júlio, deu problema. Deu brete aqui e tudo. Mas aí chegou no momento que eu precisei alertar ele, que eu estava, né, passando por esse momento, enfim, não tinha como deixar de alertar como profissional que eu sou. Eu digo: não, eu vou informar todas as situações. Claro. E aí eu peguei meu carro, saí daqui 5 horas da manhã, quando era 7h30, eu estava lá na empresa do proprietário da casa em Caxias, bati na porta dele e disse assim: cara, vim aqui para nós conversar. Daí ele: não, a conversa é essa, o preço é esse. E foi, e a gente conversando e eu questionando, né? Eu tocando na parte que ele me disse assim: tu deu tua palavra. E comigo é assim, eu pelo menos, André, a gente sabe que infelizmente no mundo de hoje, alguns falam, né, mundo dos negócios hoje não existe palavra. Existe sim, palavra é muito importante. E todas as pessoas devem ter esse cuidado, né, de estudar uma palavra, tu cumprir essa palavra. Né? Então, eu penso que a gente hoje precisa tomar esses cuidados e na época, quando ele me deu a palavra, para mim, isso foi fundamental. E eu questionava ele o tempo inteiro. Até que
André, eu fiquei, eu acho, sério, 2 horas conversando com ele, argumentando para sair de lá com esse negócio fechado. Até que chegou num ponto que eu acho que a gente quase chegou, discutir, a ponto de discutir. Tá? Só para te entender o calor da negociação. Sim. E eu disse assim, cara, eu só saio daqui com esse negócio fechado. Eu disse, eu não vou sair daqui. O cara fechou a casa, o cara deu a palavra dele, ele vai cumprir, agora tu vai cumprir a tua. Sim. Eu assistia muito, na época eu já assistia Suits, e aí naquela época eu entendi que a gente tem que também se opor também, né? Se impor. Se impor, na verdade, quer dizer, perdão. E aí eu me impus, foi o que eu fiz. Eu disse assim, cara, tu deu tua palavra e tu vai fechar esse negócio. Ele me olhou assim, bem sério, ele assim, tu é persistente, cara. Eu nunca esqueço que ele olhou pra mim e falou, e ele era um empresário, empresa dele gigante lá, 3 pavilhões, mais de 150 funcionários, ele olhou pra mim e ele falou assim, cara, tu é persistente. E ele pegou e naquela hora ele assinou o contrato ali e fechou o negócio. Só saí de lá e liguei pro Júlio, está fechado o negócio. Mas assim, foi muito forte pra mim, porque foi por várias questões. Eu virei amigo do Júlio na época, então pra mim aquilo virou uma questão de honra. Depois eu entendia o desejo que ele tinha por aquela casa, que não era somente de ter uma casa, não, é porque era na frente da casa do sogro dele, onde as famílias iam estar juntas. Né? Então aquilo mexeu muito comigo, mexeu tanto no meu emocional que eu fiquei 2 noites sem dormir. Uma ideia, até conseguir fechar essa negociação. Então para mim foi um negócio que mais me marcou, assim, foi forte, para mim foi bem intenso. Na época. Imagino o que foi ligar para ele depois e avisar que tinha dado tudo certo, que estava com o contrato na mão, que sensação, que era assim, só foi uma sensação assim que confraternizar, honestamente, eu não sei nem te explicar, sabe? Foi várias sensações. Eu sentindo orgulho de mim mesmo pelo profissional que eu me tornei. Claro. E depois pela felicidade de dizer para ele que eu consegui aquele negócio para ele, né? Que ele tanto queria. Cara, foi assim espetacular. Qual foi a reação dele? Ele ficou muito feliz, né? Ele ficou muito feliz. Ele disse assim, cara, olha, sem palavras. Ele assim, muito obrigado pelo esforço, né? Porque ele é uma pessoa muito, assim, ele reconhece, então foi demais, assim. E depois, no dia que eu fiz a entrega da casa para ele também, isso para mim foi único, né? Entregar aquele... Foi uma entrega especial. Para a esposa dele. Foi muito especial. E o que você projeta para os próximos anos para a RSB? Como que você enxerga hoje o mercado aqui de Bela Torres e qual a sua perspectiva com relação a isso e à empresa? Né? André, vamos lá. Eu poderia te falar várias coisas aqui, né? Mas eu vou começar pela principal. Passo de Torres hoje, no censo de 2022, a gente ficou entre a 8ª cidade que mais cresceu no Brasil, tá? Pode dar um Google aí, qualquer pessoa aí, só busca lá no censo 2022, Passo de Torres foi a 8ª cidade que mais cresceu no Brasil, tá? Isso não é por acaso, né? Hoje a gente tem uma visão de que o mercado, por muito tempo a gente foi roendo só pelas beiradinhas, né? Porque o mercado ainda é muito, muito pequeno, tudo, né? Torres era o mercado que dominava, mas eu sempre acreditei que Passo de Torres, os guri ainda sempre riam porque eu falava assim, galera, Passo de Torres vai ser a bola da vez, Passo de Torres vai ser a bola da vez. Em 2022 veio aquela informação do censo. E eu sempre acreditando demais na cidade, no potencial da cidade. Eu me criei aqui, né? Então eu sei como funciona, sei do potencial que tem a cidade. Você vem acompanhando isso, né? Você vem acompanhando os números e a realidade, né? Do que acontece. Então, a gente vem acompanhando, eu sempre trabalho muito com métricas, né? A gente tem ali os nossos números e a gente vê um crescimento muito expressivo ano a ano. Nunca regredimos, sempre progredimos. Então, vendo isso, a gente viu, cara, Passo de Torres vai ser, nessa época de 2022 em diante, a gente já via isso e eu comecei a ver com um olhar mais clínico ainda. Eu digo, cara, Passo de Torres, a hora que estourar, que explodir, já era, ninguém mais segura. Né? No entanto, que é o que está acontecendo aí, grandes empreendimentos, né? A gente teve aí um grande lançamento de um empreendimento aí, que é um empreendimento, né, às margens do rio Mampituba, né, que é único na cidade, nem Torres tem e acredito que nunca vão ter, né, só para fazer uma condomínio um condomínio desse porte, né? Exato, desse porte. Com acesso ao rio, né? Acesso ao rio, com marina particular.
Então, assim, algo que nunca... Quando eu cheguei em Passo de Torres, jamais eu imaginaria que isso iria acontecer em Passo de Torres. Mas depois que eu entrei pro ramo, eu entendi que sim, que um dia iria acontecer. Sim. Né? Então você e a D&Z acreditaram. Exatamente, a D&Z E a principalmente. D&Z ela assim, tá muito forte aqui no mercado, né? Na verdade, eles que estão mudando, eu acredito, assim, o modo de ver e subindo a régua do município, eu acredito que começou por eles, né? Então, isso a gente vê de uma forma muito positiva, muito expressiva, né? E a gente crê, André, que a nossa região vai começar, ainda tem muito espaço, né, para empreendimentos na horizontal, mas já começou a verticalização. Inclusive, aqui em Bela Torres, já temos o lançamento do primeiro residencial, né, multifamiliar na praia de Bela Torres, à beira-mar. Então, assim, algo muito... E eu tive a honra de poder participar do lançamento do primeiro, né? Então, assim, já fomos para a história. Quantas unidades? São 20 unidades. São 20 unidades à beira-mar. À beira-mar. Apartamentos de 2, 3 dormitórios. 2, 3 dormitórios. 2, 3 dormitórios. Então, assim, é algo que jamais se imaginou que aconteceria um dia. Qual é a consultora? É a ROM Arquitetura. ROM? É daqui? É ROM. E isso, o Norton até, inclusive, participou de um podcast com a gente aqui. Legal. Então, também é uma pessoa que, inclusive, começou do zero também, tem uma história muito, muito bonita também. Então, assim, a gente aposta forte em Bela Torres. A gente que se criou em Bela Torres, a gente acredita na nossa região, acreditamos em Passo de Torres. E o que você acha, o que você acredita que um corretor precisa ter hoje para estar dentro do mercado imobiliário? Qual o perfil? Sangue no olho. Sangue no olho. Principal de tudo. Não tem outra palavra para descrever. O cara tem que entrar e entender que isso não é uma profissão para amador, não é para ver se vai dar certo, nem entra. Se for para ver se, eu vou ver se dá, não entra. É um teste. Não faz isso. Vai se frustrar, vai ser mal sucedido e vai sair falando mal da profissão porque não é profissional. Não é profissional. Não tem nem potencial para ser um bom profissional uma pessoa que já entra assim no mercado. Não é para amador, não é para quem entra para ver se vai dar certo. Tem que entrar para se jogar de cabeça. O cara tem que entrar entendendo assim, é isso que eu quero para minha vida até eu morrer. Lógico, não te impede, né? Eu tenho outros investimentos, outros empreendimentos. Construo para vender, construir para vender, investir em outras coisas. Isso não quer dizer que tu vai sair do ramo. Sim, não quer dizer que você não vá diversificar os teus investimentos. Exato. E criar uma outra fonte de receita, de renda. Exato. Né? Até porque o mercado imobiliário, como qualquer outro mercado, ele tem sim oscilações. Né? Ele tem altos e baixos. Né? Tem momentos onde a demanda está mais alto que a oferta e tem momentos que a oferta está mais alta que a demanda. Exatamente. Né? Estamos vivendo um momento agora em Torres, um mercado extremamente ofertado, né? Então tá passando ali por um momento muito delicado e as construtoras que não se prepararam para isso, que não entenderam isso, vão passar por dificuldades. Isso é em tudo, né, André? Inclusive o corretor ele tem que entender que a gente, por mais que tu esteja trabalhando numa imobiliária, tu é o teu chefe, tu é o teu patrão. Sim. Tá dentro de uma comunidade que tu tem que cumprir as regras, claro. Mas mesmo assim tu é a tua ferramenta de trabalho. Então, aí que tu precisa ser cada vez mais perseverante, ter mais sangue no olho para conseguir passar por essas, né? E até uma coisa interessante que eu aprendi isso com o Alexandre Prudêncio, que é um corretor lá da praia, lá de Xangri-Lá, que ele trabalhou sempre dessa forma. Se a comissão dele de um negócio era R$30 mil, por exemplo, ele dividia isso em 12 partes. E ele se apropriava e ele colocava dentro do uso mensal dele só uma das partes. As outras 11 partes ele guardava. Então, por exemplo... Estratégia. Quanto que eu ganhei? Eu ganhei R$2.000 e poucos. Mas e os outros 27, 28? Reserva. Vai para reserva. É isso aí. Ou seja, eu preciso aprender a viver com esse nível de ganho, né? Mas eu quero ganhar mais, então venda mais. Venda mais. Né? Então venda mais. Então isso fez com que ele, primeiro, nunca se acomodasse,
Então, fiz uma venda de 100 mil reais. Não, na verdade o que cai na conta dele é bem menos, né? O resto vai para reserva. E a outra coisa também é que ele sempre tem uma reserva técnica. Sim. Ou seja, né, ele não precisa ficar ansioso para vender, ele não precisa ficar agoniado, né? Aquela pressão, né? Mas esse mês eu preciso vender. Tô com um negócio aqui, um cliente, preciso fazer o cara fechar. Não. Porque isso tu passa pro cliente, né? Isso claro, tu tem porque que é a tua necessidade, né? E é óbvio que a gente pode vender todos os meses, mas como tu está tratando de negócios distintos e diferentes, cada negócio tem a sua peculiaridade, né? Então, por exemplo, você tinha uma perspectiva de fechar esse negócio aí do Jules. Exato. Demorou mais do que você imaginava. Não, o negócio está fechado. Não, demorou mais uma semana. Parece que foi uma eternidade. E parece que foi uma eternidade. Então imagina se você está numa pressão de necessidade, tem que botar dinheiro para dentro no caixa. Aí complica. Aí começa o desespero, né? Baixa a comissão. Verdade. Né? Começa a querer, talvez, ou baixar o preço ou aumentar a oferta do outro. Então aí você começa a entrar numa briga que não é sua. Exatamente. Né? E aí você começa a ter dificuldade. Verdade. E o que hoje para o Robson é importante? Essa é uma pergunta bem cabeluda, né? Agora tu judiou, né? O que é importante para o Robson? O que realmente é algo... O que realmente é algo significativo? O que realmente é algo que tem importância para você, que tem relevância, que é algo que você não abre mão, que é algo que você entende que é impossível você deixar isso, ou deixar de fazer, ou deixar de ser, ou deixar de admirar, de ter. Somente enfim. Profissional isso, André? Profissional e pessoal. Pessoal? Profissional e pessoal. Algo que eu não abro mão, tá, André? O mundo corporativo, principalmente o da corretagem, quando a gente se lança de cabeça, não existe o bônus sem o ônus, né? Isso é um fato. E a corretagem, querendo ou não, se tu não tiver alguns cuidados, tu te exclui de um mundo e tu passa a viver apenas um mundo só. Que hoje eu ainda vejo isso, né? Às vezes tu não tem opção. Tu vai fazer aquilo que tu tem que fazer. Então, independente se vai ser bom, vai ser ruim, tu simplesmente vai pegar aquela linha e eu vou seguir. Né? Então, hoje, se tu perguntar para mim assim, por exemplo, tá? Se eu tiver aqui, lógico, a minha esposa está comigo aqui hoje, mas se eu tiver em qualquer reunião, a mais importante que seja, inclusive já aconteceu isso, tá? E a minha esposa me ligar, eu paro a reunião e atendo a minha esposa. E isso eu sempre vou fazer. Eu posso estar na reunião assim, só não vou estar em algum lugar que não, tu tem que deixar teu telefone e tu não vai poder falar com ninguém. Mas no lugar que eu estiver com o meu telefone, a minha prioridade sempre vai ser, primeiro lugar, família. Isso é uma coisa que eu acredito que todo empresário e corretor, né, como a gente é empresário individual, eu acho que tu não pode abrir mão, e não abro mão, família. É a base principal. Eu acho que se tu estiver bem nisso, o restante tudo vai bem. Né? Eu acho que é a base. Para mim é a base. Perfeito. É o principal, família. No entanto que eu sempre tratei a empresa, tu me conhece há muitos anos, tu sempre falava muito isso, que eu sempre tratava a empresa muito como família, né? Então isso é uma coisa que não abro mão, André. Até hoje eu faço isso, na verdade, ainda com o time, ainda. A minha esposa está aqui, que é prova. É isso aí, família. É a base. Entendi. Porque negócios vão e vêm. Negócios a gente ganha e a gente perde. Né? Hoje você tem uma empresa, amanhã você pode não ter, por N motivos. Verdade. E a família vai estar sempre do teu lado. Exato. Ou não. Ou não. Né? Se você abrir mão disso, em algum momento ela não vai estar do teu lado. E a gente conhece tanta gente, cara, nesse meio da corretagem, a gente acaba conhecendo muita gente rica em dinheiro. Mas somente dinheiro também, entendeu? Não tem... Vive um vazio, não vive uma vida legal. Eu acho que tudo tem que ser dosado. O dinheiro não é tudo na nossa vida. Lógico, uma empresa precisa de dinheiro para sobreviver. Claro. Né?
Mas eu acho que tudo tem que andar junto, as coisas não podem andar separadas, né? Não pode, tipo, eu tô muito bem na empresa, tô muito próspero, eu tô com muita grana, mas tô longe da minha família, tô longe dos filhos, tô longe enfim, de tudo que é importante no fim da vida, né? Que, inclusive, eu conversei com um grande empresário, ele vendeu a empresa dele, né? Não foi milhões, foi bilhões, né? Ele vendeu a empresa totalmente, vendeu ela. E eu perguntei para ele, de qual uma das coisas mais importantes que tu perdeu na tua vida durante essa trajetória? Aí ele falou, foi o convívio com a família, que é o que ele está tentando recuperar agora, depois de ter, agora ela tá bem tranquilo, digamos assim, né? Financeiramente. Então, no tanto que ele não quer nada, não quer comprar nada, se tu oferecer, hoje ele conseguiria comprar metade de Bela Torres todinha, mas ele não quer nada, não quer mais nada. Para ele agora é viver, curtir os netinhos, curtir a família, e é isso aí o propósito de vida. Os objetivos dele são outros. Então, se a gente tivesse desde o início, né, André, a entender isso, e todo empresário, ele só vai entender isso lá no final. Eu não creio que ele vai conseguir entender isso no meio do caminho. Né? Coisas que eu sei hoje que eu não faria lá no início da minha trajetória. E coisas que eu faço hoje que talvez daqui 10, 15 anos eu vou pensar, poxa, eu podia ter feito diferente. Então, acho que tudo são exatamente aquilo que tu falou. Acho que são ciclos, né, amadurecimento que vem vindo e tudo isso vai somando. Tudo é aprendizagem. Até um panfleto que eu entreguei na sinaleira uma época da minha vida e serviu para aprendizagem. Né? Claro. Então, tudo vem somando, acho que, para a nossa vida. Fez parte do teu crescimento. Exatamente. Maravilha. Bom, vamos encaminhando, então, para os nossos finalmente. Já, rapaz? Para o nosso finalmente, né? Para o nosso finalmente. Já se passaram aí 51 minutos de podcast, fantástico. E deixa uma mensagem, então, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, né? Ou para quem, de repente, está pegando o podcast agora, nesse exato momento, né? Pode acontecer isso. Deixa uma mensagem para as pessoas, né? Qual a mensagem? Aliás, vou melhorar a pergunta, né? Vou fazer uma pergunta diferente. Né? Olha que bacana, no momento da tua ausência, o momento que o Robson não estiver mais com a gente aqui, qual a mensagem que tu gostaria de ter deixado para as pessoas? Olha, essa pergunta assim é importante, porque é importante e ao mesmo tempo é difícil, né? Para responder. Não que seja difícil, esses dias... Olha que engraçado, essa mesma pergunta que tu me fez, a minha esposa fez no caminho pro trabalho, quando a gente estava na BR, e ela me fez essa pergunta. O que tu gostaria de ser lembrado quando tu partir? O que seria que tu gostaria de ser lembrado, né? Sim. André, eu gostaria de ser lembrado de uma pessoa que dedicou minha vida para ajudar outras pessoas. Eu acho que isso é o fundamental para mim. Isso, das pessoas lembrar do Robson e lembrar, o Robson me deu a oportunidade, assim como alguém um dia me deu a oportunidade, que eu possa também, de alguma forma, estar proporcionando ali oportunidade para as pessoas. Não só para as pessoas que trabalham comigo, mas também para as que compraram comigo, para aquelas que puderam ser minhas amigas, que puderam chegar mais perto de mim, me conhecer e eu ser lembrado dessa forma. Porque todos nós precisamos de uma oportunidade, né? Exatamente. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Exatamente. Né? Aquilo que a gente ouve por aí, não, você pode, só isso não é suficiente. Verdade. Você precisa que alguém te dê uma oportunidade. Exato. Né? Então, e uma coisa que me ajudou... Nós somos muito necessitados dos outros, né? Nós precisamos dos outros. Logo, né? Nós também podemos ser os outros, né? Nós podemos ajudar muitas pessoas, né? E uma coisa que me ajudou muito, André, muito mesmo, que até deixei aqui uns livros que eu gosto de ler, livros. Às vezes a gente pensa que a gente está distante da informação, tem muita informação hoje, mas a leitura ela ajuda a desenvolver a gente em vários aspectos. Né? Inclusive tem um projeto aí? A gente tem um projeto da empresa que é o Motivamente. Motivamente. A cada imóvel vendido a gente doa um livro, né? Um jovem.
Então, isso é uma das coisas que faz a gente evoluir. Até hoje eu leio. Isso aqui são livros que estão aqui até, inclusive, porque são livros que eu carrego comigo e estou sempre estudando. Eu aprendi a estudar o livro, não somente ler, mas eu aprendi a estudar o livro e aprender com ele. Então, isso são fatores principais. O que eu gostaria de deixar... o legado seria lembrado pelas pessoas, né? Como uma pessoa que deu oportunidade, que ajudou, de ajuda, que oferecia ajuda. Sim. E se eu fosse poder dar um conselho hoje, eu diria para todas as pessoas, leiam bastante, leiam. Isso acho que é fundamental. Fantástico, é o que transforma a nossa vida, né? Verdade. Pessoas, viagens e livros. Verdade. São 3 coisas que mudam a vida de qualquer pessoa, de qualquer profissional. Tá bom. Então vamos nos despedindo aqui desse podcast. Foi um prazer enorme contar com a presença de todos vocês e ter a participação e conhecer um pouco mais da vida pessoal e profissional do Robson. Espero que vocês tenham curtido bastante, eu curti, né? E tivemos aqui uma aula sobre empreendedorismo, sobre inspiração, sobre superação, sobre propósito. E tudo isso realmente nos engrandece muito mais e nos torna profissionais e pessoas melhores, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Forte abraço. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu, meu querido.